Os belos vitrais, as colunas esguias e curvas. O edifício é famoso em todo o mundo. É a Igreja Mãe de Brasília. Dedicada à Mãe de Jesus, é obra de arte voltada à fé e ao louvor a Deus. A Catedral de Brasília é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de nossa cidade. Para cá, no início da construção, vieram pessoas de todo o Brasil para construir uma nova cidade, com sonhos, esperanças, sustento de suas famílias, a alegria de construir a capital do país. Assim, recebemos igualmente a réplica da imagem original que se encontra em Aparecida, São Paulo. Se ela é padroeira do Brasil, é igualmente padroeira de todos os brasileiros que vieram construir a nova capital. No dia 31 de maio de 1970, esta catedral foi consagrada a Maria, Senhora Aparecida, Mãe de Deus, padroeira do Brasil, padroeira de Brasília. Ó Mãe Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Brasília, queremos vos pedir pelo nosso país e pela nossa cidade. Iluminai os governantes para que busquem o bem comum do nosso povo. Igualmente guardai o clero na constância da pregação do Evangelho. Protegei nossas famílias. Guardai a pureza das crianças. Fortificai os nossos jovens na luta contra os vícios. Dai igualmente a graça da fidelidade, do amor e da tua presença na vida dos nossos casais. Protegei a nossa cidade de todo e qualquer perigo. Envolvei-nos com o seu manto de amor, de proteção e de paz. Ó Mãe Senhora Aparecida, Virgem Imaculada, dai-nos hoje as graças que mais necessitamos alcançar, para que em nossa cidade e em nosso país, vosso Filho Jesus Cristo seja honrado, glorificado e adorado. Ó Mãe Senhora Aparecida, concedei a cada um que se aproximar de vós aquela graça que mais necessita alcançar, para si, para os seus, para o seu trabalho. Protegei a todos saindo e retornando em suas casas. Dai-lhes a força de testemunhar o Evangelho no ambiente de trabalho. E a todos, ó Mãe Senhora Aparecida, conduzi-nos a teu Filho Jesus. Amém. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a catedral começou a ser construída em 1956, com as primeiras obras de Brasília, quando foi lançada a pedra fundamental. A inauguração, no entanto, só aconteceu em 1970. Sua consagração foi feita durante o 8º Congresso Eucarístico Nacional. O legado pontifício era o Dom Eugênio de Araújo Salles, arcebispo emérito, cardeal arcebispo emérito do Rio de Janeiro. Na época ele era arcebispo de São Salvador, na Bahia. Foi indicado como legado do Papa para o Congresso Eucarístico de Brasília. E ele então presidiu, é claro, o Congresso em nome do Papa, na época João Paulo II. E também ele sagrou, benzeu e sagrou a Catedral de Brasília. Estava repleta de pessoas, muito solene, muitos bispos, porque também na época realizou-se em Brasília a Assembleia dos Bispos. Brasília estava começando, não tinha quase nada. Então, toda vez que ia inaugurar uma coisa, a gente estava sempre ali, feliz, Foi lindo, maravilhoso, muita gente, a gente estava esperando, por aquilo, com muita ansiedade, porque não tinha quase, assim, lugar para a gente ir à missa mesmo direito, porque aqui tinha uma igreja, mas não tinha padre todos direto, não, só vinha um domingo, outro sim, aí a catedral também demorou bem, porque de 60 até 70, mas a gente passava ali naqueles 3 poderes, só via o pessoal trabalhando, até meu marido também trabalhava. A gente às vezes ia a pé daqui levar marmita para eles. Porque papai foi sempre pedreiro a vida inteira, e quando começou a construção de Brasília, fracassou justamente o trabalho de pedreiro em São Paulo. Todo ferro, todo cimento foi para Brasília.
e papai tinha que sustentar a família. Então ele resolveu vir para Brasília. Os 5 anos de construção de Brasília, papai viveu lá. Você imagina que vida dura que ele viveu. Pegaram papai para mestre de obras, e para isso ele precisava dobrar escala. Ele fazia 16 horas de trabalho por dia. Claro, conseguiu o que ele precisava para sustentar a família, mas perdeu a saúde. Eu posso dizer que meu pai gastou a saúde dele em Brasília. Sei que a arquidiocese foi instalada no mesmo dia da inauguração da capital, portanto no dia 21 de abril de 1960, na parte da tarde, e o arcebispo tomou posse justamente onde está a atual catedral. A missa foi evidentemente solene, com a participação de todas as autoridades, do governo federal, das autoridades dos diversos estados do Brasil, corpo diplomático, e foi celebrada pelo cardeal Cerejeira, patriarca de Lisboa, delegado do Papa para esta missa. Em sua arquitetura arrojada, a catedral combina arte e beleza com a liturgia e tradição, compondo um livro cheio de ensinamentos. A catedral é uma verdadeira obra de arte, conjuga a ação do homem e o dedo de Deus. Por isso é um livro cheio de ensinamentos. Nos ensina que nós nos voltamos para o infinito. Assim, juntamos o imanente e o transcendente, a obra do homem e a presença de Deus. A fé que incentiva o homem que mostra a beleza de Deus através da sua arte, através da sua obra. Obra que esta catedral está cheia de tantos artistas renomados, nos ensinando, assim, a conjugar o humano e o divino. Quem se aproxima da catedral contempla primeiro as colunas que se lançam impetuosamente ao céu. De acordo com Niemeyer, as 16 colunas de concreto pintadas de branco que compõem a estrutura da catedral foram inspiradas. São linhas voltadas para o infinito. É a tenda de Deus no meio dos homens, como definia o nosso arquiteto Oscar Niemeyer. Dom José Newton, nosso primeiro arcebispo, primo de Oscar Niemeyer, já interpretava como 2 mãos voltadas aos céus em gratidão a Deus por tantos benefícios. A estrutura arrojada da nossa igreja catedral e ao mesmo tempo a sua leveza nos mostram a grandiosidade desse templo, deste cartão postal para o mundo, mas sobretudo do dedo de Deus no meio dos homens. Lá na W3, na 707, ali também eu vivi em 1961, era uma área, vamos chamar assim, nobre de Brasília, entende? A 707. Ali morava o Oscar Niemeyer, bem em frente ao Dom Newton. Eram parentes, primos, próximos, criaram-se praticamente juntos, porque o Dom Newton foi falecer com 97 anos, de modo que ele foi companheiro do Oscar Niemeyer, provavelmente na infância e na juventude, com uma diferença de idade aí, talvez de uns 10 anos. E é interessante que o Dom Newton me dizia, era de uma família, de certo modo, respeitada, conhecida, né, na época, da família Macedo Soares, uma família, de certo modo, que tem uma história no Brasil, né, na participação na vida pública do Brasil. E Dom Newton dizia que a família toda era uma família muito religiosa, muito católica, inclusive com celebração de missas muitas vezes em casa, de modo que o próprio Oscar Niemeyer foi criado num ambiente totalmente religioso. E depois vem a juventude, né, talvez os estudos universitários, e as pessoas muitas vezes tomam um certo rumo, mas não podemos deixar de dizer que certamente no fundo, lá no coração, na alma de Oscar Niemeyer, há certamente um sentimento religioso muito profundo, senão ele não seria capaz nem de conceber um projeto como esse da catedral, por exemplo, que inspira todo um sentimento, né, de transcendência. Nós chegamos a perguntar a Niemeyer se por acaso essa catedral seria ecumênica, se ela não seria, digamos, ligada à Igreja Católica. Ele disse não, esta foi pensada como catedral católica. Inclusive nos passou um documento nesse sentido para a gente ter uma assinatura dele. Ela é para nós realmente um lugar que nos identifica a todos nós católicos. Eu me sinto muito alegre
de realizar ali dentro as grandes festas litúrgicas. A primeira a gente pode lembrar a Semana Santa. É uma igreja cheia de luz, é uma igreja cheia de arte, é uma igreja que ajuda a gente a rezar. Ainda do lado de fora, ergue-se o campanário com seus 4 sinos: Santa Maria, Pinta, Nina e Pilarica. Os sinos foram doados pelo governo espanhol e 3 deles receberam os nomes das naus espanholas comandadas por Colombo, que em 1496, no dia 12 de outubro, mais tarde, dia de Nossa Senhora Aparecida, chegou à América. O outro recebeu o nome em homenagem a Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Espanha. O batistério, ele é composto por azulejos pintados por Athos Bulcão. Ele quis representar nas cores desses azulejos as cores dos mares do Brasil, já que aqui, na fonte da água viva, nascem os novos filhos de Deus. O batistério, ele é oval e, em composição com a catedral, também foi interpretado como o pão de um lado e o cálice do outro, símbolos da Eucaristia. Perto da entrada, qual sentinelas a proteger a catedral e dar boas-vindas ao fiel, perfilam-se 4 grandes estátuas. São os evangelistas, sinóticos, e Lucas e outro, João. Estátuas por Alfonso. João Evangelista se encontra destacado dos 3 outros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por ser o evangelista mais teológico. Acompanhou Jesus em todos os passos, inclusive da sua paixão e morte. É igualmente o evangelista mais amado, aquele que deitou-se no peito de Jesus na última ceia. Entra-se na catedral depois de uma descida por um pequeno corredor escuro. Ela é exageradamente escura na entrada e é exageradamente cheia de luz na saída. Isso é um princípio muito belo da passagem da Páscoa, né? Da morte para a ressurreição, do pecado para a vida. Aqui nós já entramos no princípio religioso. No interior da nave circular, o fiel é banhado pela luz que entra pelos vitrais coloridos da artista Mariane Peretti. Vim conhecer a catedral por dentro, porque eu só tive a oportunidade de ver por fora, porque eu sou católica, eu fiz questão, e também a arquitetura de Niemeyer é muito linda, eu fiz questão de vir à catedral e estou aqui me deliciando com ela. E recebido por 3 enormes anjos que pairam no alto, suspensos por cabos de aço. As esculturas foram feitas em alumínio por Ceschiati e Dante Croce. O altar de mármore foi doado pelo Papa Paulo VI e em seu interior estão guardadas relíquias de 3 mártires da Igreja. É costume na Igreja, desde tempos primitivos, depositarmos nos altares relíquias dos mártires, simbolizando assim a doação total por Cristo, aqueles que derramaram seu sangue por Cristo, já que Cristo derramou seu sangue por nós. No altar, o presidente da celebração renova o sacrifício de Cristo, sua morte e sua ressurreição por todo o gênero humano. Somos convidados assim a beijar o altar, a saudar o centro da celebração, o ícone de Cristo, ali onde ele se entrega por nós. Um conjunto de quadros do pintor Di Cavalcanti representa a Via Sacra. A Via Sacra, obra de Di Cavalcanti, nos narra, nos mostra os últimos passos de Jesus, todo o seu sofrimento e a sua morte por nós. Ela emoldura também a nossa catedral, dando este destaque e sendo utilizada sobretudo no tempo da Quaresma, quando nos preparamos para a Páscoa e meditamos a paixão do Senhor por nós. E outro conjunto de quadros, estes de Athos Bulcão, representa vários episódios da vida de Nossa Senhora. A Catedral de Brasília é uma dessas obras, eu diria não só singulares, mas
única no seu gênero, é uma figura que entrou tanto na consciência, digamos, de quem já conhece, para identificar a cidade de Brasília. É impressionante como identifica Brasília e identifica o Brasil. Podemos aproximá-la muito, inclusive, do Cristo Redentor, que é muito mais antigo e que identifica o Brasil também. Então, aqui a gente louva o gênio do artista, né, do arquiteto, e, ao mesmo tempo, talvez seja esta obra uma das que influenciou muito na vida de Niemeyer, porque ele a ama muito, pelo que nós sabemos. Há ainda na nave a grande cruz usada na primeira missa celebrada em Brasília em 1957. Esta cruz foi erguida no ponto mais alto do Planalto Central, a pedido do presidente Juscelino Kubitschek, antes mesmo de começarem as obras da nova capital. Nós tivemos uma missa no dia 3 de maio de 1957, quando ali pedíamos as graças de Deus para construir a nova cidade. Depois, esta cruz, que para nós é uma relíquia, veio aqui para a nossa Igreja Catedral, onde é venerada até hoje por muitos. A cruz de Cristo é sinal para nós de salvação. Ela nos traz a presença do Senhor da vida que derrama seu sangue por nós. É por isso mesmo que nós nos benzemos sempre, invocando a Trindade e lembrando o sinal da nossa salvação, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, peça a Deus a graça de carregar a sua cruz com coragem, com alegria, já que Ele faz por nós aquilo que não damos conta de fazer. Além disso, adornam a catedral uma réplica do Santo Sudário e outra da famosa escultura Pietà, de Michelangelo. A Pietà de Michelangelo nos traz o sentimento da mãe que acolhe o filho morto em seus braços. Nossa Senhora da Piedade, única réplica tirada da Itália e tirada com a autorização do nosso amado e saudoso Papa João Paulo II. Esta imagem da Pietà nos recorda a Mãe de Deus, que também nos acolhe nos momentos de dificuldade e de sofrimento pelos quais passamos. A Pietà, também em mármore, adorna a nossa Igreja Catedral e é sinal e presença para muitos de rezarem e de colocarem aqui as suas dores, as suas angústias, os seus desejos, para que a Mãe de Deus os escute e os leve a seu Filho Jesus. Eu tinha um sonho de conhecer a catedral. Vim, achei maravilhoso, mais do que eu esperava. Você sente um aconchego, é diferente esta catedral. É uma coisa que você imagina, mas vendo é que você vê o quanto ela é bonita. Nós sabemos que é um dos pontos mais visitados de Brasília. Ela é para nós, então, no nível de arte, uma expressão belíssima da nossa cultura. O conjunto arquitetônico da catedral é formado ainda pela cripta, onde fica o tabernáculo com Jesus sacramentado, e onde serão enterrados os arcebispos de Brasília. Lá está o túmulo de Dom José Newton de Almeida Batista, o primeiro da linhagem. Ele ficou praticamente na arquidiocese até os 79 anos, quase 80 anos, quando foi então substituído por Dom José Freire Falcão, que veio de Teresina para Brasília. É uma relação muito estreita entre o arcebispo e a catedral, primeiramente porque ali está a chamada Cátedra do Bispo, como sinal de unidade. Na verdade, a igreja-mãe da arquidiocese, a igreja onde está a Cátedra do Bispo, sinalizando a comunhão que nós queremos vivenciar na igreja. Comunhão que se alimenta na celebração dos sacramentos, de modo especial na celebração da Eucaristia, mas comunhão que é vivida de modo fraterno, não só na comunidade, mas no dia a dia da vida. Portanto, a Igreja Catedral deve ser sempre um sinal, um estímulo para que a igreja toda, para que o povo de Deus caminhe na unidade, possa se congregar sempre ao redor da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, e depois continuar a vivenciar essa mesma unidade. E assim a igreja se sentir cada vez mais uma família
família unida pela fé, família unida pela caridade, família que tem esta casa comum que é a própria catedral. A Catedral de Brasília é tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Este ícone da nossa cidade sobressai pela sequência dos ministérios, dando as boas-vindas àquele que entra na esplanada dos ministérios. A catedral, como já o falamos, como duas mãos, agradecendo a Deus pela cidade, por todos os construtores e por aqueles que aqui habitam, convida você também a visitá-la como cartão postal, como patrimônio cultural, como igreja, como tenda de Deus no meio dos homens. O processo de tombamento depende muito da história, depende muito da continuidade da obra única, excepcional em termos arquitetônicos, em termos artísticos, no caso, inclusive, em termos tecnológicos. É uma obra que, do ponto de vista da engenharia, foi uma trabalheira para conseguir se chegar àquela estrutura e mantê-la de pé. E, na prática, não se pode alterar nada, tanto no interior como no exterior da catedral. O tombamento é um ato do governo, é um ato do IPHAN, que tem a intenção de preservar essa obra para a posteridade. Uma posteridade que é, em tese, infinita. A catedral representa um ponto importante para o equilíbrio da vida da nação, para o diálogo sincero do religioso e do civil, e não da forma, às vezes, como é colocado. Nós temos que evitar, do nosso lado, o clericalismo, que é uma espécie de poder religioso que não é correto, mas também o governo tem que evitar, né, ou, digamos, forças ligadas à sociedade têm que evitar de falar de Estado laico quando o Estado não deve ser laicista. Laico não quer dizer ateu. Laico quer dizer independente, em diálogo. Quando este diálogo acontece, a sociedade se beneficia. Obra de arte admirada em todo o mundo, a Catedral de Brasília é um convite perpétuo à oração, com as mãos postas voltadas ao céu, com os anjos que a sobrevoam, com os vitrais que evocam as nuvens.